Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 32 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta sexta-feira, dia 26 de março de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, produção e edição do Felipe Rey. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, dos importantes jornais aqui da nossa região. Você nos assiste pelo Facebook, também pelo YouTube. Aliás, o BocNews que fez aniversário, foi ontem as velhinhas do BocNews, ô Felipe Rey, é isso? 35 anos, eu compartilhei lá na comunidade do Canal 10 também, tá certo? Então, parabéns ao BocNews, fazendo aniversário nesta semana, tradição de credibilidade aqui na nossa região. Parabéns para o Fernando de Maria, para o Jairo, para o Chalub, para toda a equipe aqui da BocNews, do BocNews e da BocNews TV, tá certo? Bom, como a gente já vinha prometendo há um tempo, claro que a gente vai entrar aqui pontualmente em um ou outro assunto relativo ao Santos Futebol Clube, a questão do campo e bola, né, a preparação do time lá em Atibaia. Aliás, eu fico até com medo, porque, sei lá, a qualquer momento pode ser que a Federação Paulista de Futebol resolva marcar um jogo aí para Volta Redonda, né? Quem sabe, pode acontecer a qualquer momento, a qualquer instante, mas hoje, neste momento, às 11h33, o que a gente sabe é que o Santos treina, folga no final de semana e depois retoma as suas atividades pensando nos jogos contra o São Lourenço pela Copa Libertadores da América. E por isso, como a gente tem essa janela, né, entre os jogos, nós vamos aqui tentar tirar alguma coisa nova do Luiz Volpato, que é o nosso convidado de hoje. Pode dividir a tela aí, Felipe Rey, que é arquiteto e que foi o responsável pelo projeto, o que aparentemente vai ser aprovado aí, de reformulação, de reforma da Vila Belmiro. Não sei nem se a gente pode usar o termo retrofit ainda. Houve um outro projeto anterior que tinha uma característica, o projeto do Luiz tem uma característica maior, né, em termos até de presença de público, e vamos ver, né, se mudou alguma coisa aí nas últimas semanas, nos últimos dias. E com a gente também o nosso comentarista de sexta-feira, o Vitor de Andrade, o curioso do futebol. Então, antes de começar esse bate-papo com o Luiz e pedir primeiro o destaque dele também aí, Vitor, curioso do futebol, bom dia, tudo bem? Corremos o risco de ter algum jogo perdido neste final de semana, segundo as suas fontes, Vitor? Bom dia. Bom dia, Alex, bom dia, Luiz, bom dia a todos que estão nos acompanhando, é o Felipe Rey na técnica. Sim, corremos o risco de ter algum jogo perdido nesse final de semana, e o risco é o Ponte Preta e Santos, tá? O aviso da Federação Paulista para ambos os clubes é: fiquem espertos, porque podemos anunciar o jogo a qualquer momento. Para você ter uma ideia, ontem chegou-se a ventilar a hipótese de mandar o jogo em Manaus. Lógico que foi logo descartado, os clubes logo de cara já negaram a situação, né? Falaram que Manaus é complicado, ainda mais você vai ter que fazer uma viagem longa, trocar de aeroporto, e apesar que, assim, né, como Manaus viveu esse momento de colapso antes do que o resto do país, lá a situação está um pouquinho melhor. Acho que para usar a expressão melhor, né, nessa situação, está menos pior do que o resto do país. Porém, é uma viagem longa, tem todos os senões que podem complicar e fazer com que os times possam ter contaminados em seus elencos. Então, a hipótese foi descartada, pelo menos a princípio, e estão procurando algum lugar no próprio Rio de Janeiro, fora da capital, né, que está proibido jogos de times de outros estados até hoje. A partir de amanhã, para o futebol na capital do Rio de Janeiro e também em Niterói, né, pelo decreto dos dois prefeitos, então só pode ter jogo no interior. Então a situação atual é essa. Pode ser que tenha algum jogo no domingo, ou até mesmo amanhã à noite, né, porque a federação está marcando o jogo com 24 horas de antecedência, rasgando a Lei Pelé, rasgando o próprio Regulamento Geral de Competições da entidade, e tem que ficar esperto. Todo mundo tem que ficar esperto para ver se vai ter jogo ou não. A situação de momento é essa. A federação passou bem claro: fiquem atentos que provavelmente possa ter jogo. Agora, confirmado não está. Por isso que qualquer coisa a gente põe uma nota de rodapé no programa aqui para quem não estiver acompanhando ao vivo.
Luiz Volpato, obrigado pela participação, por nos atender aqui no Esporte em Destaque pela Boc News TV nesta sexta-feira. Eu confesso que eu devo ter assistido umas 3 ou 4 entrevistas tuas falando sobre o projeto. Fiquei pensando assim, caramba, o que eu posso perguntar de diferente para o Luiz nesse momento? Claro que a gente vai ter as imagens para apresentar e tal. Não sei se ele chegou a participar de alguma outra live falando do projeto após a morte do Walter Torre, né? Muita gente ficou com medo, preocupada. Será que o projeto vai andar? Aparentemente a coisa continua andando. Mas até para aproveitar o tema, e a gente vai ter uma gravação do Tony Vasconcelos aqui para falar do Mundial de Fórmula 1, e depois do break a gente vai aprofundar o tema do projeto do Luiz. Quanto você acha que pode ser prejudicado o andamento do projeto em termos de aprovação e de realização por conta do que a gente está vivendo no Brasil em razão da pandemia, dos problemas de saúde, de você ter que, por exemplo, colocar num canteiro de obra não sei quantas centenas de trabalhadores. Hoje, olhando a situação como está, você imagina que esse projeto do Santos atrasaria quanto tempo, Luiz? Obrigado pela presença, reforço. Obrigado você, Alex, Victor e seus ouvintes pela oportunidade de falar novamente sobre esse projeto que nos encanta muito e tem nossa total dedicação. Eu acho muito difícil, eu acho importante sempre dividir, né, o período de obra em 2 partes bem significativas. Uma é a questão de projetos executivos, projetos de aprovação legal nos órgãos competentes, tanto na prefeitura como bombeiros, parte das concessionárias. Orçamentação de obra, né? Esse projeto do Santos ainda traz uma outra negociação que é de cabal importância, que é com um parceiro, que seria o agente econômico. Então, esse período, não se tem obra sem vencer esse período. E esse período pode se realizar em 6 meses, mas pode levar anos. Então, não dá para falar ainda em início e término de obra, porque essa primeira etapa não está claramente definida, né, quando que ela termina. Houve, sim, uma grande mudança de ritmo, né, na gestão passada, e com a presença do Dr. Walter, existia um ritmo. Com o falecimento dele, né, com o infeliz falecimento, claro que coisas se alteram. A W Torres vem reafirmando em todos os seus atos e suas falas, né, o desejo de transformar esse projeto em realidade, que era um desejo, né, do Dr. Walter muito claro, muito objetivo. Ele tinha um apreço especial por esse projeto, ele nunca deixou dúvida. Houve também a troca, né, do comando do Santos, né, o objetivo é o mesmo, mas as cabeças são diferentes, então há um processo de acomodação. Reuniões estão acontecendo, inclusive na semana passada tinha uma pré-agenda para nós estarmos em Santos representando o projeto para a diretoria, em conjunto com a W Torres, que já fez diversas reuniões a respeito da modelagem econômica. Porém, aí vem o terceiro fator, que é a pandemia, que tem alterado realmente significativamente os planos. Então, eu não sei como que isso vai se comportar. Essa reunião da semana passada também não se confirmou, para que enfim, tome-se os cuidados necessários com o isolamento social. Mas a gente está atento, né? Nós estamos numa fase de stand-by. O projeto de arquitetura, ele chegou até um determinado ponto, que é o que foi apresentado tanto ao Santos como à torcida santista. Porém, ele agora precisa de agregar os projetos de engenharia para que ele seja complementado. E isso é uma fase que ainda não deslanchou. Até a informação nova que o Luiz traz para a gente é que houve, portanto, uma iniciativa de o Luiz voltar a Santos para conversar com os dirigentes, o que até a última entrevista dele que eu vi não tinha acontecido, né? Ele estava em compasso de espera, ou seja, isso já é uma informação positiva no sentido de que as conversas entre Santos e W Torre acontecem, e se o Luiz foi chamado a voltar a Santos, e claro que não aconteceu agora, imagino que por conta do lockdown, mas é um bom indício de que o projeto terá continuidade. Aliás, eu tenho falado muito sobre esta questão. Acho que o Santos não pode de forma alguma deixar passar a oportunidade de construir a sua nova Vila Belmiro e do jeito que ela está concebida no projeto do Luiz Volpato.
Vamos fazer o seguinte, aliás, vocês não fiquem preocupados com esse barulho que vem de fundo, relaxem, viu? São ondas. Ondas, o Luiz está à beira-mar, não é, Luiz? Vê uma onda de vez em quando e tal. A gente fica até mais calmo durante o programa, né? Dá uma acalmada nos nossos sentimentos e corações aqui em dias tão difíceis como esses que a gente está vivendo. Ô Felipe, vamos fazer o seguinte, antes de ir para o intervalo, vamos já ouvir o Tony Vasconcelos, porque o Tony, ele está nestes dias longe do Esporte em Destaque, porque está com o pessoal do Baixada Esporte por conta da internação do Edson Calegares, que está na UTI do Hospital Ana Costa, em Santos, com a Covid-19. A gente está numa corrente de oração para que ele possa se recuperar. Então o Tony está lá tocando o Baixada Esporte, e para não deixar de participar com a gente, ele mandou o comentário dele gravado sobre o início do Mundial de Fórmula 1 que acontece neste domingo. Podemos, Felipe Rey? Então, Tony Vasconcelos e o destaque da velocidade. Bom dia, Tony. Olá, Alex. Olá, amigos deste Esporte em Destaque. Um grande abraço a todos. Fórmula 1 começa no próximo domingo, meio-dia, Grande Prêmio do Bahrein, no Oriente Médio, onde a Fórmula 1 testou 3 dias, há 2 finais de semana, e mostrou aí uma evolução de vários carros, trabalho difícil de outros, e ao meio-dia nós teremos o veredito desta temporada que começa, o veredito inicial, né? O começo da temporada, o que vai poder mostrar, porque nos testes a favorita, a melhor, foi a Red Bull. Nessa sexta já treinos em andamento, no sábado definição do grid ao meio-dia e corrida ao meio-dia de domingo. Tudo transmitido por Band Esportes, os treinos, e corrida por Rede Bandeirantes, né? Então a Fórmula 1 retornando depois de 40 anos à Rede Bandeirantes de televisão. Então é importante também, num horário muito legal, essa primeira corrida para o Brasil, ao meio-dia, uma corrida que pega já a parte noturna lá no Bahrein, circuito todo iluminado, né? Então bastante imagens bem legais. E a gente espera que a Mercedes se recupere de problemas nos treinos, principalmente na parte traseira, instabilidade, caixa de câmbio, para chegar aí com todo o favoritismo, porque aí seria interessante ver a briga entre Red Bull e Mercedes, que é o que parece que pode acontecer essa temporada, né? A Mercedes não teve adversário nos últimos tempos, e agora a Red Bull acho que fez um carro, apenas a evolução do ano passado, um carro bastante interessante. E a Ferrari tem aí problemas ainda, mas melhorou muito. A Ferrari não deve ser a terceira força, acredito. Temos algumas situações ainda para resolver dentro da Ferrari, mas a velocidade de ponta, a questão do arrasto aerodinâmico maior já melhorou, o carro está rápido. Também a questão do motor, da potência, o motor está muito bom, prova disso também a Alfa Romeo, usando o motor Ferrari, andando muito forte. Então é uma temporada de transição, porque encerra uma concepção aerodinâmica de carro para outra. Ano que vem teremos a mudança completa da aerodinâmica, e aí sim teremos uma modificação extensa de carros que já estão sendo construídos, aliás, e testados em túnel de vento, etc., para que possa resultar no trabalho aí para 2022. E esse ano, lembrando que teve uma redução grande de custos, o teto de custos é muito mais baixo, então também algumas coisas não podem ser feitas assim sem pensar. Vamos aguardar, meio-dia, Grande Prêmio do Bahrein. Eu espero uma briga, no mínimo, entre Verstappen e Sérgio Pérez na Red Bull, principalmente Verstappen, e Hamilton e Bottas na Mercedes. Pelo menos é o que se espera, e o motor Honda também muito forte na AlphaTauri. Portanto, acho que será uma corrida muito legal de assistir no horário ótimo, meio-dia do próximo domingo. Certo, meus amigos? Eu volto semana que vem aqui dentro do Esporte em Destaque. Um abraço, Alex, e a todos, e um grande final de semana. Tchau. Valeu, Tony. Obrigado pela participação. Vou assistir TV Bandeirantes, meio-dia, né? No domingo, Fórmula 1 GP do Bahrein. Tem que correr com o Drive to Survive, terminar logo aí essa terceira temporada. Acho que faltam 3 ou 4 episódios para embarcar nesta temporada com TV Bandeirantes, tá certo? Vamos para o nosso primeiro break rapidinho. Daqui a pouco a gente retoma o nosso bate-papo aqui com o Luiz Volpato, também com o Vitor de Andrade, o curioso do futebol, que vai poder fazer as suas perguntas também. A gente vai mostrar de novo o projeto. Às vezes eu olho, dá uma saudade, eu vejo aquele projeto de novo, fico pensando no futuro, né? É uma coisa espetacular que vai sair do papel, se Deus quiser. Break, voltamos em 1 minuto e 37 segundos. Até já.
A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico Dr. Nelson Marfil. Muito bem, 11h48, de volta com o Esporte em Destaque desta sexta-feira, com os comentários do Vitor de Andrade, curioso do futebol, e o arquiteto Luiz Volpato, responsável pelo projeto aí da nova Vila Belmiro, nos atendendo hoje. Ô Luiz, você sabe que, independentemente de qualquer coisa, da ciclovia, do camarote, do formato, das lojas e tal, o povo só quer discutir capacidade de público da Vila Belmiro, né? O povo só quer... as pessoas estão mais preocupadas com a quantidade de gente que vai enfiar na Vila Belmiro do que com a comodidade. Tá? Eu sei que essa é uma preocupação sua e que deve ser de um projeto como esse, porque afinal de contas você vai ter preços diferentes no estádio, imagino assim. Mas como é que você chegou no número lá de 25 mil e pouco, né, Luiz? Que dentro do teu projeto, por que o anterior não conseguia chegar nem em 20, o teu chegou em 25 mil? E vale lembrar que você também já falou que, se for preciso, sem cadeiras atrás de um dos gols, dá para bater nos 30 mil e tal. É bom a gente reforçar isso, porque muita gente não sabe. Apesar de tantas entrevistas que você já deu, né? Ainda tem gente que pergunta, poxa, como é que vai ficar a capacidade de público? Explica como é que você chegou nesse número de 25 mil e pouco e como é que pode chegar eventualmente nos 30 mil, Luiz. Realmente, essa questão que você coloca, nós temos sentido também, porque através de nossas redes sociais e e-mails, nós recebemos muitos questionamentos, inclusive alguns vêm atrelados de uma boa análise, de análise profunda, talvez, provavelmente de profissionais, questionando e, enfim, lutando por esse número que pudesse ser cada vez maior. Mas eu tenho muita segurança no que a gente fez, nós estudamos muito o assunto e como... ponto inicial, a gente começou de fora para dentro, ou seja, quais eram os limites das divisas com a rua, e junto com os ângulos, porque uma questão que todo mundo pergunta é assim, por que você não fez o segundo balcão inteiro? O segundo balcão é um encaixe perfeito entre a arquibancada inferior, que está na sua capacidade máxima, ou seja, a partir do campo e das linhas de recuo, inicia-se o primeiro degrau e termina o último lá na linha do meio-fio da calçada, ou seja, não pode ser maior. Então, ela é a determinante. Dentro de um ângulo de inclinação máxima, que a FIFA recomenda, não se pode fazer mais do que isso no primeiro anel. Aí vem os camarotes, ou arquibancada superior, ou 2 anéis de camarotes, ou 3, ou então você vai fazer o balanço para conseguir colocar a maior capacidade. É importante não só para a definição do ângulo de visão do telespectador, a distância dele com relação ao campo de jogo, como a altura que ele está. Então, por exemplo, se nós erguêssemos hoje os 2 andares de camarote para poder completar o segundo balcão, nós teríamos que chegar no nível do camarote e subir uma escada de 2,5 metros para chegar na cadeira. Porque quanto mais você sobe, mais você tem que elevar a cabeça da fila do de trás para que não pegue na cabeça do torcedor da frente, do telespectador da frente. Então, nós fizemos isso de uma modelagem geométrica precisa. E eu diria assim, eu quase seria capaz de lançar um desafio, né? Que não é possível, por qualquer partido arquitetônico que se adote, conseguir elevar esse público com 100% de visão no campo de jogo, independente da composição. Vou fazer os camarotes, eu faço o primeiro anel, a primeira arquibancada, depois eu ponho os camarotes e faço uma arquibancada em cima. Ou eu faço arquibancada maior embaixo, um anel de camarote, um pedaço de arquibancada e mais um camarote em cima. Eu não acredito que seja possível
encontrar uma composição que consiga aumentar essa capacidade. A não ser esses artifícios, né, Alex, que você falou, de você tirar cadeiras, né? Quando você coloca cadeiras, você tem basicamente 2 pessoas por metro linear de arquibancada. Quando você tira as cadeiras, você consegue colocar 3 pessoas por metro linear. Então, se nós fizéssemos isso atrás de um gol, a gente já fez esse dimensionamento, nós chegaríamos a 30.450 lugares. Então, qual que é a minha sugestão para esse problema, né? Você ter cadeiras móveis, que eventualmente num jogo importantíssimo, que requer uma capacidade maior, que requer o número acima de 30 mil, você retiraria essas cadeiras. Isso não é nada, não é nenhuma novidade, isso tem muitos estádios que fazem isso por razões diversas. E quando tem o público médio, que a gente já conhece qual é o público médio dos Jogos do Santos, então poderia se manter os 25 mil lugares com cadeiras. Vitor, sua pergunta aí para o Luiz Volpato, enquanto a gente vê as imagens aí do projeto, né? Nossa, eu lembro quando esse vídeo vazou, digamos assim, ele foi assistido milhares de vezes, milhões de vezes, mais de uma vez pelas pessoas, porque realmente é um negócio encantador, né? Saindo desse jeito, o torcedor do Santos vai ter um orgulho danado da Vila Belmiro. Vitor, pergunte, por favor. Eu queria saber quais estádios ele chegou a visitar ou olhar os projetos, né, para ter uma base ou algo do tipo. E se ele conhece algo bem similar com a do Santos, porque assim, o Santos é a área do estádio, né? Não tem clube social junto, não tem uma área de estacionamento junto. Praticamente a área do estádio é aquilo ali e acabou, né? Como é que foi para ele trabalhar com, por exemplo, o Palmeiras, lá no Allianz Parque, por exemplo, por mais que tenha usado o espaço que era do antigo estádio, você tem a área social do clube do lado, então você tem um pouco de escape, vamos dizer assim. Na Vila Belmiro você não tem isso. Como é que foi trabalhar nessa situação? Eu trabalho com projetos de estádio há mais de 20 anos. A minha primeira experiência com estádio de futebol foi no primeiro estádio do Clube Atlético Paranaense. E de lá para cá, tive muito envolvido nesse assunto, inclusive com a realização da Copa do Mundo no Brasil, a preparação dos projetos para a Copa. Sim, eu visitei muitos estádios ao redor do mundo, isso da Ásia, as arenas, de praça de touro a arenas de basquete, futebol, rugby, beisebol. Eu realmente tive a oportunidade de estudar bastante esse assunto. Com relação à concepção do estádio do Santos, para mim era muito claro, né? Tinha uma demanda evidente do Santos que era, eu preciso nesse terreno alojar a maior capacidade de cadeiras possíveis e ao mesmo tempo eu preciso contar com um parceiro que possa dar o suporte econômico. Esse parceiro apresentado a nós era a W Torres e a gente sabe da expertise deles ou seja, como rentabilizar essas grandes estruturas com receitas complementares através de shows, de eventos, explorações comerciais. Então, nós tínhamos que, com esses 2 grandes pedidos, né, procurar explorar a melhor capacidade desse terreno, que ele realmente é espetacular em sua localização, sua história é espetacular, mas ele tem uma dimensão que não corresponde à grande maioria dos estádios do mundo. Aí veio essa ideia, né, de imediato de nós precisamos de mais área, como é que nós vamos conseguir? Né? Vamos levar ao campo. Como isso é um estádio que tem essa vocação e precisa ser vocacionado para essas receitas adicionais, então é natural que o campo seja artificial, como o próprio Allianz fez com o decorrer do tempo. É um campo de grama natural, com rotação do futebol, mais eventos, você vai investir milhares de reais e não terá um bom resultado, uma boa qualidade. Então aí a grama sintética ela entra, ela pode não ser realmente a melhor solução, porque se sabe que a melhor solução para gramado de futebol é o natural, porém desde que ele tenha uma qualidade excepcional. O gramado sintético ele entra justamente aí, ele tem uma qualidade efetiva, ele tem a aprovação da Confederação Internacional e subsequentemente da nacional e das estaduais para que ele seja utilizado para a prática do futebol profissional. E ele simplesmente abre esse leque de oportunidades para treinos e competições de categorias inferiores, né? Você pode ter um jogo de manhã ou à tarde, ele não tem
os custos de manutenção são baixíssimos, os custos de instalação são infinitamente menores do que um gramado natural. Então, ele parecia que ele entrava aí como algo quase que mandatário. E aí libera qualquer vínculo com o chão, com o solo, porque um gramado de futebol artificial com 40 centímetros você resolve. Então, ou seja, ele é de peso reduzido, então a gente ergueu ele do chão, criando aí 900 vagas de estacionamento, um centro comercial, capacidade para ônibus, ou seja, tem conexão direta com os vestiários, sem precisar parar na rua e fazer travessia por calçada para que o atleta pudesse ter acesso aos vestiários. Então, com isso, esse estádio acabou, eu entendo, né, essa minha visão de que o ponto fraco dele acabou se transformando num ponto muito forte, fraco que eu digo na questão de dimensão do terreno, mas ele ficou compacto e isso requer menos custos de manutenção, principalmente para aquilo que a gente conhece tão bem, que é o público médio, né? Ele está extremamente bem localizado para dar vazão a todas essas necessidades de receita e ofertas comerciais. Ele valoriza a Vila Belmiro, ele mantém, claro que vocês falaram também no começo, é um retrofit, realmente não é um retrofit, né? Esse projeto é uma demolição completa do estádio que ali está, lógico, buscando um trabalho, fazer uma arqueologia completa de tudo que está lá para aproveitar, para trazer a história que não se pode perder de forma alguma, mas ele traz um estádio novo. Quando você faz qualquer tipo de tentativa de revitalização, principalmente numa estrutura tão antiga como a do Estádio do Santos, as limitações elas se agigantam, além de que os custos também ficam mais caros, os custos de construção. Então essa realmente parece ser a melhor solução. E ele acabou se transformando, então, com esse ponto que teoricamente era o mais fraco, acabou sendo um ponto super forte, né? Isso virou uma grande casa de espetáculos que abriga 25 mil pessoas, num modelo que eu diria que único. Internacionalmente não tem nenhuma solução, eu não me recordo de nada parecido, que tenha estacionamento embaixo e que isso dá uma fluidez para o público e para os serviços de você entrar. Nós temos até uma imagem que mostra a ambulância entrando por baixo, ou você fazer apresentações, ou seja, o acesso ao campo não é mais só pelos túneis dos cantos ou pelos vestiários, ele se faz pela parte inferior. Nós temos até uma sugestão que é fazer o círculo central móvel, onde você possa fazer um palco 360 que subdesça ao desejo dos produtores de espetáculos. Ou seja, ela virou um grande teatro, né, central, e que traz junto com isso uma limitação de público. Mas esse estudo não é novo, né? Tem infinitas bases feitas por diversas equipes que dizem que o melhor para clubes da Série A, futebol nacional, a capacidade do estádio de 30 mil é a mais eficiente. E nós estamos muito perto disso, ou temos isso, né, criando os recursos que nós já falamos. Muito bem, até você já responde de novo aqui o Michel Felipe. Volpato explica como a capacidade aumentará para 30 mil em jogos de maior apelo. Qual truque vocês utilizarão para aumentar o terreno para 18 mil metros quadrados? Ele acabou de explicar, né, a questão de erguer o gramado e de retirar as cadeiras de trás do gol, né, para que você atinja esse número de 30.400, 30.400, um número até mais arredondado aí que o Luiz Volpato acabou trazendo para a gente. Agora, Luiz, dentro do projeto, quando a gente olha, a gente só vê a torcida do Santos, né? E vira e mexe, a gente discute aqui aquela obrigatoriedade de você deixar os tais 20%, 10%, agora não me recordo, para a torcida visitante, né? E às vezes a torcida visitante é um time do interior, vem com 15 pessoas e tem lá aquele monte de espaço no gramado do estádio liberado, porque a lei manda assim, né? E acaba se perdendo na capacidade total do jogo, porque tem lá um espaço obrigatório reservado e que tem lá 15, 20 pessoas, enfim. A gente não consegue visualizar aí no teu projeto, mas qual é a área que está destinada para o torcedor visitante, hein, o Luiz? Aí é nenhuma e toda ela. Eu me lembro quando nós começamos o projeto, nós estávamos na reunião com o pessoal de operações da W Torre, né? E eles traziam todos esses questionamentos e as importâncias desses assuntos, né?
E eu dizia para eles, nós vamos entregar, a gente já tinha vencido uma fase de estudo inicial, eu falei, nós vamos entregar o projeto mais versátil que vocês já conheceram. Então, o que quer dizer isso? Pelo fato de nós termos o pavimento totalmente liberado, nós escolhemos os locais de acesso. E nós escolhemos as esquinas, por serem mais alargadas, para criar esses acessos. E esses acessos, acesso a uma esplanada que circula o estádio em 360 graus, que dá uma liberdade total para o operador dizer, eu quero deixar 1.000 lugares, ou 2.000 lugares, ou 3.000 lugares, ou 5.000 lugares para a torcida adversária. Ele pode eleger se ele quer pôr toda ela na arquibancada inferior, ou parte dela na arquibancada inferior e no primeiro balcão. Os balcões, eles são 3 segmentos que foram explorados metro a metro, conforme a gente já falou, para poder aumentar essa capacidade, mas eles acabaram criando uma divisão natural, eles estão em 3 setores independentes. Então, nós temos um setor que está destinado, basicamente, à imprensa, aos atores, né? Atletas, imprensa, federações, diretorias, autoridades. E tem 3 setores que têm acessos diretos, por qualquer definição que o operador tenha, para a arquibancada inferior e para esses 3 balcões. Então, essa capacidade de divisão de públicos, ela está muito farta. E, obviamente, isso tem uma segunda conversa que está relacionado às autoridades municipais de segurança. Cada polícia militar de cada cidade tem suas regras. Então, isso tem um ajuste fino. Por exemplo, eu quero que separe uma torcida da outra por X metros de distância. Em Curitiba, por exemplo, nós não precisamos ter distância nenhuma, desde que a barreira entre uma torcida e outra seja vida. Então, a municipalidade vai definir qual é o critério de afastamento. A partir do critério de afastamento, nós vamos deixar pré-demarcados os lugares de divisão nas arquibancadas, com 0 de problema para acessar esses espaços. Com escadas independentes, a distribuição de sanitários e praça de alimentação completamente distribuído para que possa atender essa subdivisão interna. É importante, tem até uma pergunta aqui do Leomil Mota, quantas vagas para o estacionamento? E aí quando o Luiz fala de um entendimento entre o clube e o poder público, até o Efigênio também, na nova arena terá espaço popular, então aí vai depender da diretoria do Santos, né? Talvez até com essa questão da retirada das cadeiras e aumentar a capacidade, a diretoria do Santos é que vai decidir isso, né? E é preciso haver uma conversa também com a prefeitura, com a CET, você tem que ter a saída do fluxo desses carros que vão estar lá no estacionamento, né? Tem alguma conversa, Luiz, nesse sentido do entorno do estádio, para a fluidez dos carros que entrarem no estacionamento, saírem depois? Qual é a capacidade do estacionamento também, Luiz? A capacidade do estacionamento são 900 vagas, são 2 pisos, distribuídos muito simetricamente, com 450 vagas cada um. São 4 acessos em 2 ruas opostas, tanto acesso como saída, porque isso geralmente a operação define que na hora de entrada todos os acessos são de entrada e na saída são todos de saída. Então você tem essa distribuição de fluxo. É importante citar que a gente acabou não apresentando em conjunto, mas nós fizemos um trabalho muito rico junto com o escritório do arquiteto Jaime Lerner, nosso colega, que eu tinha conhecimento que ele tinha feito um trabalho bastante extenso para uma revitalização da área portuária de Santos, e eu convidei ele para participar dessa ideia e ele prontamente se disponibilizou e colocou sua equipe a trabalho, e nós fizemos um trabalho muito extenso, o escritório deles especificamente com relação à questão urbana, com muitas soluções e ideias de tráfego para atender essa nova demanda e melhorar as condições atuais, né, de tráfego. Então, são 2 questões. Uma, primeiro, é a capacidade que a gente criou de acolher esses automóveis, né? Não tinha nenhuma vaga, hoje nós temos 900. 900 vagas para um estádio de futebol que comporta 25 mil pessoas. Mesmo que você coloque 4 pessoas em cada automóvel, você teria aí 4 mil, nem 4 mil telespectadores vindo de automóvel. Mas é um número expressivo,
porque muita gente vem a pé, muita gente vem de transporte coletivo. Então, esse estudo ele foi feito de forma a contemplar todas essas as possibilidades. E o resultado dele é muito positivo. Não tem ainda nenhuma... Nós apresentamos esse projeto para a Prefeitura em meados do ano passado, acho que na metade do último semestre, nós estivemos apresentando na Prefeitura de Santos para todos, tinham 6, 7 técnicos de diversas secretarias, o prefeito inclusive, e ele não passou pelo estudo, esse projeto já foi protocolado, pedindo a aprovação legal dele, mas na época não tinha ainda essa análise, mas a percepção deles foi muito positiva daquilo que a gente estava apresentando. Por que não foi apresentado em conjunto? Porque para que não se pudesse acabar se tornando uma obrigação do Santos Futebol Clube em fazer todo o seu estádio, que já é um desenvolvimento econômico pesado, e ainda ter que arcar com todas as obras que possam ser aceitas pelo município de revitalização urbana, né? Então, esse é um trabalho, obviamente, que ele sendo acatado é preciso ser discutido para se compreender as contrapartidas econômicas, né? Muito bem. Olha, o Vitor já deve ter engatilhado lá mais uma pergunta. Vamos para o nosso último break, segundo e último break, rapidinho. Aí na volta eu garanto a palavra para o Vitor aqui. Vou ler mais algumas participações do pessoal no nosso chat, tá certo? 12:09. Voltamos em 1 minuto e meio. Até já. Você que investiu tanto em seu imóvel e agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos, por que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13 3326 0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. 12:10 de volta com o Esporte em Destaque. Lembrando que aqui na Baixada Santista, Cicobi é Cicobi Unimais Metropolitana, na rua Dr. Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias. O telefone é o 13 3229 8855, além de Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, em toda a Baixada Santista, também na Grande São Paulo, capital e ABC. Vitor de Andrade, curioso do futebol, mais uma pergunta aí para o Luiz Volpato, que está falando sobre a nova Vila Belmiro, que temos fé que sairá em breve. Eu também sim. Deu para ver pelo projeto, se aproveitou além do estacionamento, se aproveitou bastante a parte a parte abaixo do gramado, com a questão da Santos Story, até o Memorial das Conquistas, né? Como é que veio essa ideia? Se foi pedido do Santos na hora do projeto, ou você, visitando a Vila Belmiro, vendo que já tinha essas funcionalidades no estádio, você já aplicou no projeto? Realmente isso é fruto da visita à Vila e, inclusive, se você observar, a posição da Santos Story do Memorial, essas estão preservadas, elas estão, digamos, no mesmo quadrante, né? Eu entendo que, além das questões do Memorial e do Santos Store, tem os grandes 4 blocos de bilheterias cobertas, isso também é uma particularidade, uma grande área comercial, que isso dará uma nova dinâmica para a Vila Belmiro, bem como uma grande possibilidade de receitas. E
Alex, só aproveitar para emendar, vai ser uma arena multiuso, né? Eu não sei qual vai ser a posição de palco, como é que tá isso no projeto, por onde vai entrar público, em caso de shows, vai ter gente que vai usar o gramado, né, que se chama pista, como é que vai ser essa situação? Todo o acesso de público, seja ele para futebol ou para outros eventos, ele se dá pela esplanada. Então, o acesso não muda. A utilização de sanitários, a praça de alimentação, ela é a mesma para qualquer tipo de evento. A definição de posição de palco, nós temos 3 posições em geral, né? Um é o 360, o central, e um atrás de cada, nas metas. Nós temos, além de 2 rampas de acesso que estão próximos aos bancos de reserva, que vêm de baixo, que vêm das garagens, nós temos 2 elevadores atrás dos gols. E esses elevadores, eles saem do térreo, que seria para carga e descarga, montagem de palcos, enfim, aquilo que vai ser montado no gramado. E isso permite que o operador também escolha, né, em qual lado ele quer pôr o palco, ou da meta da José de Alencar, ou da meta oposta, ou ainda, se ele quiser fazer algo no sentido mais longitudinal, você tem a possibilidade de fazer no lado oposto, obviamente, as cabines de imprensa, porque você tem os acessos através das rampas. Muito bem, o pessoal está mandando muita pergunta aqui para a gente, e algumas questões que não são o Luiz que pode responder, né? Por exemplo, aqui sobre cadeiras cativas, né? O Michel Felipe, como ficará a questão das cadeiras cativas na nova arena? Hoje boa parte da vila é ocupada por essas cadeiras. Então, isso é o que quem vai determinar é a diretoria, né? O Leandro Donizete Ferreira também pergunta do gramado natural sintético, ele já falou do gramado sintético. Tem alguma informação, Luiz, a respeito dessa questão das cadeiras cativas? Só ia complementar que isso faz parte dentro daquela promessa de entregar o estádio mais versátil, já conhecido, é que os 2 anéis de camarote, eles são iguais, obviamente um está um pouco mais acima do que o outro, mas a sua geometria, e essa questão de ver o jogo de uma posição mais baixa, mais alta também, isso é muito da preferência individual de cada um, mas a posição do camarote, dos camarotes, ou seja, não haverá briga. A hora que a operação definir que o camarote A vai ser do João e o B vai ser do Pedro, porque eles são muito semelhantes. Óbvio que eles circundam o estádio, então uns estão na lateral, outros estão nas curvas, outros estão nos fundos dos gols. Mas você tem 2 andares que são versáteis no sentido de você criar 12 cadeiras por camarote, ou 15 cadeiras, ou 16, ou deixar um andar inteiro aberto, um lounge só com cadeiras, ou fazer 2 retas com cadeiras. Ou seja, ele está muito versátil, muito democrático e muito similar uma posição da outra. Então o Santos vai poder, junto com seus associados, criar um critério dessa nova distribuição. Mas eu entendo que encontrará muita facilidade para fazê-lo. Obviamente que hoje, da mesma forma, as cadeiras não estão todas na mesma posição. Também existe diferenciação. Tem uns que estão mais perto do eixo central, outros estão mais afastados. Ou seja, vai criar um critério, mas o projeto oferece essa possibilidade. Você não tem 300 opções. Você tem poucas opções e são muito similares. O Max Pereira tá bravo aqui, gramado sintético é o fim. Max, vamos lá. A Arena da Baixada tinha lá um gramado, já que o Luiz conhece bem, tinha um gramado natural. Apodrecia toda hora, porque o estádio ele é fechado. Porque se você deixar todo aberto, chove. E aqui em Santos agora é que anda meio seco, mas aqui chove muito. E tem torcedor do Santos que é de açúcar, né? Então tá chovendo, os caras não vão no jogo. Então tem que fechar. E se você for fechar, você tem que pôr a grama sintética, porque vai apodrecer, você vai ter que ficar trocando a grama toda hora. Então não tem o que fazer. E outra, a grama sintética hoje não era aquela do Society que a gente jogava nos anos 90, não. É uma tecnologia muito superior. Tem um monte de estádio no mundo que tem grama sintética. Aí você não tem problema de buraco, montinho, né? A bola vai sempre correr rápido. Lembra aqueles times que deixavam a grama alta, né? Para o jogo ficar mais pesado e tal. O Santos que joga o futebol
arte, né? Deixava DNA não, ofensivo. ainda deixam, né? Então, aí não tem. O cara vai querer meter retranca na grama sintética, ele tá lascado porque a bola vai correr pra caramba aqui, tá certo? O pessoal pergunta muito sobre previsão de obras. O Luiz, até. E outra, quem foi aqui que me perguntou? Edmilson Leite. Por que não aproveitam a pandemia para começar a obra? Primeiro porque, assim, não há a menor condição das autoridades de Santos se preocuparem com isso agora. Quem quiser, veja o depoimento de ontem do prefeito Rogério Santos a respeito da situação que a cidade se encontra. O próprio Santos não tem condição de quer dizer, a coisa está andando, mas não dá para você bater o martelo agora, porque o Santos precisa resolver a vida dele na Libertadores, voltar a jogar, pagar ainda alguns problemas que estão aí pendentes, né? Então as coisas elas vão caminhar aos poucos. E outra, como é que você vai montar um canteiro de obra do jeito que a pandemia está arriscando a vida destes trabalhadores? Então acho que agora não vai acontecer. Imagino que a gente possa ter alguma coisa nesse sentido no segundo semestre, né? Quando a gente tiver uma condição melhor de vacinação das pessoas. A Cláudia da Silva Ramos pergunta aqui, não faz um estádio igual ao do Corinthians, tem que ter shopping. Ela citou aqui as lojas que poderiam ter. Nesse teu projeto tem quantos espaços comerciais, Luiz? Tem lanchonete, vai ter loja, enfim. Um mini shopping, digamos assim. Quantos espaços tem para esse tipo de exploração? Esse número é muito difícil de passar porque ele é muito versátil no sentido da redistribuição, né? O fato é que nós temos 10 mil metros quadrados de área comercial para serem locadas, que não tem a ver com as áreas de alimentação e da esplanada, que é para atendimento ao público do evento ou do espetáculo ou qualquer atividade, porque ela está fora do alcance da rua, né? Direto ao alcance da rua. Você teria que subir as escadas e subir para o andar da esplanada. Mas ligado à rua, nós temos 3.700 metros quadrados de loja em um piso, mas elas têm pé direito duplo, podendo ser duplicado, se for, porque pode ser loja, pode ser escritório, pode ser uma infinidade de usos. E nós temos mais 7 mil metros quadrados na praça, né, que é que a gente chama de vila, que é no último andar na cobertura. É uma área totalmente dedicada à exploração comercial. O Pedro Pereira, como se o Santos fosse pagar alguma coisa. Pedro, eu sei que o Santos não vai pagar, que a W Torre ela vai investir todo o dinheiro dela, o dinheiro todo é dela. Mas o que eu estou dizendo é a questão de resolver problemas, né, outras questões, né? Eu não imagino que a gente tenha condição agora, mês que vem, de dar uma marretada e começar a derrubar a Vila Belmiro para fazer a obra, né? Mas eu vou perguntar para o Luiz, né? Talvez ele não tenha resposta, mas cabe a mim perguntar. Alguém comentou em off, por e-mail, enfim, não sei se você pode falar, mesmo neste cenário de pandemia, se esta obra começa esse ano ainda, Luiz, é difícil dizer isso? Eu acho que é muito difícil dizer, porque essa questão que o Santos, teoricamente, nessa formatação que está se desenvolvendo junto com a W Torre, ela não entra com aporte econômico. Mas é preciso, esse contrato não é um contrato simples, né? Porque é um contrato de concessão, onde a W Torre investe e ela fica como, digamos, fica de posse desse estádio durante um período, que isso também faz parte da discussão, se é de 25, 30, 35 anos, onde ela vai fazer suas operações para buscar o retorno do valor investido e, obviamente, numa rentabilidade. Então, a formulação desse contrato não é simples. O Santos precisa fazer isso com muita parcimônia, e é o que o presidente atual está fazendo, porque por mais que o Conselho Deliberativo da gestão passada tenha aprovado por unanimidade, ele está começando um processo novo e vai seguir o mesmo roteiro. Ele, além do convencimento interno do seu grupo, da sua diretoria, ele quer um novo aval do novo conselho. Ou seja, para que amanhã alguém pegue esse contrato e diga, não, mas isso aqui foi mal feito, o Santos não cuidou da sua propriedade, porque de uma forma ou de outra o Santos vai pagar, né? Ele não vai pagar agora, mas ao longo de 30 anos deixando a W Torres explorar, claro que tem divisão de receitas, mas é a W Torres que vai oferir a maior receita com relação
a infraestrutura fora ticket, fora, né? Ou seja, é um negócio que o especialista em operar arena, ele busca outras alternativas de receita e de qual uma parte dessa receita também vai para o Santos. E, obviamente, ele vai ter de volta o estádio como 100% dele a partir desse período de concessão. Então, é algo que precisa de muito estudo, tem que ter muita base legal para que o projeto não comece e depois fique no limbo por questões fundamentais que deixaram de ser discutidas e formalizadas, né? Até porque foi como disse o Luiz, o torcedor tem que entender isso, não é só, vamos lá, começa, não é assim, né? Você tem que olhar o contrato. O presidente Andrés Rueda falou a respeito da questão de quanto o Santos vai ganhar, da carga de ingressos vendidos, quanto é que a W Torre fica na questão dos shows, quando o Iron Maiden tocar na Vila Belmiro, quando o Metallica tocar naquele palco central, eu e o Vitor vamos estar lá, né, Vitor? Lá Metallica assistindo. Pô, mas se tiver, você vai. Não, no Iron Maiden com certeza. Tá bom, vai, tudo bem, a gente discute isso outro dia. A gente vai estar lá vendo o show, quanto é que vai ser do Santos, quanto vai ser da W Torre, enfim, e tem que passar pelo conselho, tem que passar por departamento jurídico, porque é um negócio que você vai se amarrar durante 30 anos, e também há até a possibilidade de ter uma assembleia de sócios, né? O presidente falou disso, de ter uma assembleia de sócios para que seja feita aí a concordância geral a respeito do projeto. Então, eu acho que o torcedor tem que ter paciência. Talvez, se a gente não estivesse vivendo a situação que está vivendo hoje, a coisa poderia estar caminhando já agora, né? Mas a gente não sabe, né? Não sabe. Apesar do Santos não ter dinheiro, a W Torre também precisa fazer dinheiro. Ela tem que ter uma perspectiva de que ela possa começar uma obra e que assim que o projeto estiver pronto, ela possa fazer um show, porque é onde ela vai ganhar mais dinheiro, né? Então, o que adianta começar um estádio agora, entregar em janeiro, eu sei que é um ano e meio mais ou menos, né, Luiz? Entrega em janeiro, em junho, e aí não pode ter show ainda porque as pessoas não estão vacinadas. Não faz sentido, né? O planejamento é bem por aí. Fala, Vitor, mais uma sua aí. Não, na verdade, antes de fazer a última pergunta, quero dar uma notícia que daqui a pouco, na coletiva do governador João Dória, fase emergencial no estado vai ser estendida por mais 15 dias e está até 14 de março. Até o momento, a informação é que o futebol está nesse, vamos dizer assim, né? Nesse balaio, então o futebol continua paralisado no estado até 14 de maio, estendido por mais 15 dias, não tem futebol no estado de São Paulo. A minha última pergunta é sobre a questão de posicionamento de torcida. Pelo que eu vi ali, você já indicou no projeto onde vai ficar as torcidas organizadas e tudo. Será que também você pensou na mesma forma das lojas? Vão ser, por exemplo, a torcida jovem atrás do gol de quem está nas cabines de imprensa do lado esquerdo, a sangue do lado direito, apesar que mudou, né, nos últimos tempos, mas ficava do lado direito. Também tem essa questão do manter o posicionamento histórico das torcidas? Tem. Inclusive, no caso da torcida maior, né, o Santos fez esse pedido, esse espaço já está sem cadeiras, inclusive tem uma imagem que mostra lá o próprio caixote para as torcidas, para os seus orquestradores, né, e ela tem todo um tratamento específico para uma massa maior dentro do mesmo setor, né. Mas essa foi a ideia, preservar os lugares das torcidas organizadas do Santos e depois deixar os demais espaços para que a decisão da operação defina aonde ficará as torcidas dos times adversários, né? Muito bem, senhores, 12h26, o pessoal está querendo saber sobre o jogo. Eu estou de olho aqui no noticiário, não sei, eles vão anunciar na hora que eu acabar o programa, você vai ver. Que vai ter o Santos e Ponte Preta lá em Volta Redonda. Eles são bem capazes de fazer. Volta Redonda está descartado, tá? Vamos. Se for, é outra cidade do Rio de Janeiro. Saquarema? Eu ia falar exatamente isso. Acho que hoje a chance maior é Saquarema. Tá? Só que o gramado lá. Vamos ver como é que vai estar o gramado hoje no jogo do Corinthians na Copa do Brasil, que é lá. O gramado do último jogo nesse estádio no Campeonato Carioca estava lamentável. Se fosse grama sintética, não acontecia isso, né? Lá em Saquarema. Olha só. Que coisa. Bom, senhores, a gente está caminhando para o final do programa, 12h27, a gente recebeu
muitas mensagens do pessoal aqui, muitas dúvidas. Aliás, até a gente está tentando ver, né, já tem uns dias, uma vinda do presidente, uma participação vinda, né, não pode ser, do presidente Andrés Rueda, até para que a gente possa esclarecer essas dúvidas, né? O Felipe Rey também, nos bastidores, tem tido contatos com o pessoal da W Torre para que a gente possa ter mais informação a respeito disso, mas eu imagino que todas as tratativas burocráticas, digamos assim, a maioria delas pode ser feita de forma virtual, à distância, para a coisa ir caminhando. Quando tiver que a possibilidade de uma reunião em loco, né, ela também acontecerá, e eu suponho que no segundo semestre tudo possa caminhar um pouco melhor nesse sentido, para quem sabe, sendo otimista, no ano que vem a gente dá aquela primeira marretada na Vila Belmiro, dela sendo derrubada com dor no coração, mas não dá para fazer nada, porque o novo precisa que se destrua o antigo, né? E aí você vai ter o início deste projeto. Luiz, se tudo tiver certinho, ó, sem datas, né? Foi aquilo mesmo que eu falei, na hora que começar a obra, entrega em 1 ano e meio, é isso, mais ou menos? Esse é um prazo muito factível a partir do momento que você tem o contrato de construção assinado. 18 meses é tempo suficiente para realizar essa obra, sem loucuras, né? Fazer as coisas como precisam ser feitas. 18 meses é um prazo super coerente para isso. Muito bem. Aliás, eu tinha dito num outro programa, ou no Canal 10, agora não lembro, uma sugestão para você, viu? Já vai pensando aí, pega lá o seu computador, seu notebook. Se você for um arquiteto raiz, pega papel e caneta e faz lá. Tem que arrumar um lugar para botar um trono do Pelé no estádio, hein, rapaz? Tem que ter um espacinho lá, o trono do rei. Né? Tem o camarote do Pelé, né? Mas já pensou a simbologia disso? Um trono para o rei Pelé na Vila Belmiro? Dei ideia, agora se vira aí, Luiz. Mas Alex, isso é muito... essa e muitas outras, que você começou, aliás, o programa falando, tira lá o Gabigol da fachada. É uma discussão muito forte, que vai ter que ter o envolvimento do associado, né, do torcedor santista, da imprensa local, para definir quais são os marcos que realmente não podem ficar de fora, que tem a concordância da grande maioria, né? Porque cada elemento desse você marca para o resto, para a eternidade, né? Enquanto essa edificação perdurar. Então, quem realmente serão os ídolos que deverão participar da fachada? Né? Qual é a posição da cadeira do Pelé? E tantos outros ídolos. O Santos tem uma história rica demais, é atípica, né? Ele tem histórias de dezenas de jogadores que precisam ser lembrados e de que forma. Mas isso realmente é um trabalho que vai ter que ser feito em conjunto, obviamente, com o nosso trabalho, nossa equipe, mas nós vamos precisar colher muitas informações, né, da massa santista para que a gente faça algo que agrade a esmagadora maioria. Muito bem, olha, o Edivaldo Fernandes, não vejo a hora dessa arena ficar pronta. O Nando Xavier, a Vila Belmiro morrerá para que uma nova nasça no lugar, será um renascimento, tá certo? E o Gilson Dias, pelo amor de Deus, pare de falar de Covid, aqui fala do Santos, de futebol. Amigo, nós estamos falando em 1 hora, 58 minutos sobre a Vila Belmiro e o Santos. Só que a gente vive num momento em que o Santos Futebol Clube está sendo impactado pela pandemia. Acho que você percebeu, o Santos não está jogando por conta da pandemia descontrolada, pandemia descontrolada no Brasil. Acho que você já percebeu. Então não tem como eu dizer, a gente não está em Marte, a gente está na Terra, né? Então, como a pandemia afeta a vida do Santos, a Covid até que a gente falou pouco hoje, né? Era até para ter falado mais. Então é isso, né? Eu espero numa outra oportunidade poder entrevistar o Luiz de novo aqui no programa, já, quem sabe, com algumas situações alinhavadas de futuro, mas fica aqui, claro, a nossa vontade de que as coisas melhorem para que isso aconteça e o meu elogio ao projeto, né? Eu me lembro de ter conversado com o Arthur Catiborian, que era o arquiteto do projeto anterior, gostei do projeto dele, mas com toda a sinceridade e sem medo de ofender ninguém, o projeto do Luiz, ele levou o nosso conceito para um outro patamar. Assim. Eu achei a forma como as soluções que ele encontrou para a questão do público, assim, espetaculares. Então fica aqui de público os parabéns, ô Luiz, e que a gente possa
logo, logo, desfrutar desta nova Vila Belmiro. Obrigado pela presença, um abraço, volte outras vezes ao programa, tá certo? Alex, obrigado. Vitor, obrigado pela oportunidade. Eu registro aqui, eu conheci o projeto do Catiborian e realmente um projeto belíssimo, mas foi uma outra abordagem. Cada profissional tem uma forma de pensar e a gente tem essa máxima que a arquitetura não tem ganha-ganha. Você ganha umas coisas, perde outras. Da mesma forma que falamos do gramado sintético ou do natural. Ganha-se umas, perde-se outras. É preciso avaliar o que é mais importante para o crescimento do Santos Futebol Clube, né? Para que ele consiga fazer com que sua estrutura acompanhe a sua marca, o seu nome, a sua força. Com relação à Covid, realmente é uma inquietação, incômoda de todos, mas nós temos que olhar para isso com muita seriedade, porque a gente tem sentido que as coisas estão ficando muito piores do que a gente podia imaginar. Nós temos que fazer de tudo o que for possível, o máximo de respeito possível, para que a gente possa sair disso o mais rápido possível com o menor estrago. Agradeço imensamente a oportunidade, Alex, Vitor. Estou à disposição. Quando quiserem conversar sobre esse projeto, seja entrevista ou pessoalmente, fiquem à vontade. É isso aí. Quando todos estivermos vacinados, o receberemos aqui no nosso estúdio com a maior alegria. Luiz Volpato, arquiteto responsável aí pelo projeto da nova Vila Belmiro. E o pessoal está cheio de dúvidas, cheio de ideia. A Cláudia aqui tem que fazer um gramado que recua para ter os shows. Só não sei como, hein, Cláudio? Como é que a gente recua um gramado? Vai para... Tem as casas em volta da Vila Belmiro. Não dá para recuar, não dá para dobrar assim e colocar e tal. Mas vai ficar bonito, tenho a certeza disso. Vitor de Andrade, curioso do futebol, seu destaque final neste momento em que a bola rola em alguns lugares e em outros não, Vitor. Meu destaque final vai de contrário até do nosso telespectador, internet espectador, melhor dizendo, que ele falou que não tem que falar de Covid. Só essa decisão do governo do estado já deixa em dúvida onde vai ser o jogo de volta do Santos contra o São Lourenço, porque está marcado para o dia 13. Então a gente tem que discutir, infelizmente. Você sendo a favor ou contra da paralisação? Eu sou a favor da paralisação, mas independente disso, a gente tem que discutir as decisões, porque o Santos vai ter que arrumar um outro lugar em outro estado para poder mandar o jogo contra o São Lourenço. Só nisso daí já obriga a gente a discutir o fato. Então, um abraço a todos e até a próxima. Segunda-feira eu tô de volta, né? Isso. Passagem, né? É isso aí. Então, segunda-feira, com as novidades aí, visitem o curiosofutebol.com.br. É isso aí, Vitor. Obrigado. Aliás, na segunda-feira eu estarei online também, tá certo? A gente vai... Essa semana a gente não conseguiu, teve que planejar. Espero que a minha internet não me derrube. Na segunda-feira e na quarta, porque sexta é feriado. Segunda e quarta, já lá na rádio eu deixei programas gravados para a semana que vem todinha. Então a gente vai dar uma segurada na circulação para tentar contribuir de alguma forma, porque aqui em Santos é uma vergonha. Isso, rapaz, é uma vergonha. Isolamento social aqui é abaixo da média. O pessoal está indo para a rua para fazer o que não deve, não é? A gente não está discutindo nem a questão das pessoas que precisam trabalhar, mas tem gente andando para andar, para lá e para cá. É lockdown, gente boa. É lockdown, é para você ficar quieto, ver um filme na sua casa, ler um livro, ouça um disco, né, de música, ouça música, né? Porque a situação... Eu entrevistei nesta sexta-feira um médico da linha de frente da Casa de Saúde. O termo desesperador é repetido por ele e outros profissionais da saúde de Santos. Ele falou assim: eu me sinto como se fosse um lixeiro, um gari que está limpando a rua, alguém vem na minha cara, pega o lixo e joga na minha frente. Eu limpando a rua, alguém pega lixo e joga na minha frente. Esse é o sentimento que os irresponsáveis aqui em Santos e em vários outros lugares estão causando nos profissionais da saúde, que estão esgotados física e mentalmente. Agora, os bonitões não podem ficar esgotados mentalmente, eles precisam de higiene mental, coitados, né? Agora o médico, o enfermeiro que estão lá vendo gente morrer todo dia, eles precisam ver, quando saem do trabalho, os caras sentados no canal tomando cerveja 11 horas da noite, né? Então é isso. Aprenda a respeitar o próximo. Tem um pouco de humanidade no seu coração. Não estou falando de política, não estou falando de nada disso, tá certo? Respeite quem está trabalhando para que todos sobrevivam. Dito isso, eu fecho esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo ao Felipe Rei pelos trabalhos técnicos, a produção e a edição, aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes jornais da nossa região. Segunda-feira estamos de volta aqui, 11h30 da manhã, no modo home office, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.
Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV.